grande prazer para nós estarmos nesse momento entrando em contato com você através deste canal para mais uma reflexão diária. Hoje tem como título Obediência e Submissão à Voz do Senhor. Está baseado no Salmo 95 e vamos extrair dele alguns pontos essenciais para estudarmos esta reflexão. Um chamado para o culto. No caso seguinte, eu vou ler aqui: vinde e adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Bem, meus irmãos, este salmo combina um hino e um oráculo profético para o culto em grupo. Naquele tempo, o povo se reunia para ir ao templo e ia alegre e cantando numa procissão em voz alta. Cantavam louvores a Deus com alegria e era algo muito bom, muito gostoso. E no caso, esse salmo, que é entre o 95 até o 100, parece ter sido composto para ser usado nos cultos do segundo templo. Nos versos 1 e 2, anuncia-se o chamado: vinde, cantemos. Esta convocação era provavelmente cantada pelo coro dos levitas quando o cortejo para o templo começava. Acontece, meus irmãos, que quando eles chegavam próximos ao templo, ou seja, na entrada do templo, aí mudava toda aquela característica da procissão, cantando em voz alta, em alegria, porque estava indo para o templo, à presença do Senhor. E dos versos 3 e 5, nós vemos aí o seguinte: o Senhor é descrito, Deus supremo e grande rei. A base para a convocação dos versículos 1 e 2 está em verdadeiro estilo oriental. A grandeza de Jeová como rei e criador e pastor está lindamente expressa. A ameaça de crenças estrangeiras torna necessário que se declare explicitamente a natureza de Deus em preparação para o culto. O culto não deve ser algo que vai se fazer, como se diz na linguagem de hoje, a toque de caixa. Nós vamos para a igreja e vamos cantando, vamos gritando, cantando, até com isso achando que está louvando a Deus. E quando chega diante de Deus, é só voltar para Isaías 6, de 1 a 9, que todos nós vamos ver exatamente a condição como Isaías entrou ali no templo. E o que é que ele viu e como ele se declarou. Que não era digno sequer de estar ali e que já ia morrer, porque a presença de Deus era algo extraordinário na visão dele ali. A ameaça de crença estrangeira, como eu disse, torna necessário que se declare explicitamente a natureza de Deus em preparação para o culto. Já nos versos 6 e 7, o chamado é repetido: vinde e adoremos. E neste caso, então, é quando ali se para no portão do templo. Todo aquele cântico, então, muda. A partir daí, os cânticos alegres cedem lugar aos atos mais solenes do culto, tais como o inclinar-se e ajoelhar-se diante de Deus. A ênfase dada à soberania de Deus sobre a sua criação cósmica e cede lugar a um lembrete feito aos crentes sobre o seu relacionamento especial, quer dizer, o relacionamento de Deus especial com Israel. Já nos versos de 8 a 11, a advertência anunciada: não endureçais o vosso coração. O lembrete para Israel do pecado
no deserto, serve de advertência àqueles que aguardam o momento de entrar no templo. O descanso de Deus refere-se historicamente à entrada na terra prometida, que foi negada àqueles que duvidaram. Aqui os crentes são exortados a manterem-se com seus corações sensíveis ao Senhor, para que Ele também não os rejeite. No hinário para o culto cristão, o hino 478, letra e música de Irã Rolo Júnior, ele faz uma poesia que fala muito profundamente ao nosso coração. Nós vamos colocar este hino cantado para que a gente entenda melhor, inclusive, aquilo que eu acabei de falar. Eu, no caso, falei sobre a ida até o templo. E, neste caso, este hino vai ser exatamente aquilo que eu e você devemos fazer quando estivermos louvando a Deus. Prestemos atenção. Você possa de fato dizer, Senhor. Lembremos-nos que sem Cristo nada podemos fazer. Vamos dar ouvido à voz do Senhor, o chamado do Senhor para louvá-lo e adorá-lo, pela sua grandeza, sua bondade para conosco. Que o Senhor a todos abençoe. Amém.